para eu responder essas perguntas, primeiro que eu não aprendi do dia para a noite. No primeiro treinamento sobre isso, eu olhei, entendi, compreendi, mas ficou por isso mesmo, porque eu não tinha habilidade, eu não conseguia ir adiante. Então, assim, esse processo de treinamento para você ir subindo um pouquinho as escadas desse processo de evolução. Então, assim, em resumo, Deus nos dá talento. Se a gente não vai para o mundo transbordar, o que, é que a gente faz? Aí o que, é que Deus faz, no meu ponto de vista? Cada um pode ter sua crença. Deus pega aquele talento, em vez de investir em você, né, e lhe dar ideias, né, eu penso sempre a gente prosperar é ter ideias. Prosperar a gente é crescer. De forma bem simples, um conceito simples é crescer. Está o tempo todo crescendo. Crescendo, se desenvolvendo, evoluindo. E aí a gente começa a usar também umas técnicas bobas, né, para desenvolver o que a gente chama de quebra de padrão, que é tomar banho gelado de manhã. Tudo bem que eu estou no Nordeste, estou em Recife. Mais fácil. Mas, assim, a gente começa a praticar... Gente, por favor. A gente começa a praticar uma série de técnicas para entrar nessa frequência, para ativar a fisiologia do corpo. Então, não é só mente, é você... Por exemplo, no processo de comunicação, 80% do processo de comunicação é a linguagem não verbal. Não é o que a gente fala, é o que o corpo fala. E aí a gente começa a pegar a técnica de comunicação e trazer para a vida da gente, pessoal, que uma das técnicas, por exemplo, é o banho gelado, o banho natural de manhã. Tudo bem que aí no Rio é mais difícil, tá? Eu até entendo. A técnica vai ser a última que eu vou usar, tá bom? Prometo. E aí você pega as técnicas de comunicação e usa também para ativar a fisiologia do corpo. Então, enfim, você pega esse pupurri de informações, de técnicas, isso tudo são técnicas, ferramentas que você vai aprendendo, aí vai praticando na vida, são tarefas. Agora, gente, não é simplesmente, escutei aqui, tá, guardei, massa, você sai da palestra super motivado, super animado, mas aí o que acontece? Se não fizer a tarefa, se não for lá aplicar, daqui a 3 dias, 4 dias, uma semana, esqueceu tudo, acabou, morreu. É aquela história, porque você foi, de repente você passou por uma situação onde você ali se desbloqueou, você percebeu, você entendeu, ótimo. Então você liberou o perdão ali, você tomou nova atitude para a sua vida, tudo mudou. Mas isso exige também no seu dia a dia, eu acho que essa que é a questão, né? No nosso dia a dia, que a gente alimente essas novas possibilidades de vida, essa crença, que foi uma vida, veja bem. Da mesma forma que para essa crença positiva, né, digamos assim, surgir ou negativa, surgir na vida da gente, isso não foi da noite para o dia, isso foi um processo, né? Então, nós estamos aí nesse reforço positivo, por exemplo, durante anos. Então, para isso se desfazer também completamente da gente, não é tão fácil assim, né, gente? A gente sabe que não é fácil, então a gente vai sempre ter que... Porque é uma mudança de mentalidade, então a gente precisa o quê? A gente precisa entender que tem pessoas que passam a vida brigando com as suas crenças, né? E eu digo que ela passa a vida brigando com o destino. Eu passei grande parte da minha vida brigando com o meu destino, até que eu pude entender o quê? Caramba, gente, eu estudei, eu fiz isso, fiz aquilo, mas parece que eu não estou ouvindo, eu não estou entendendo. E é difícil isso, porque às vezes você vai fundo, você vai profundo, mas por mais profundo que você vá, nós temos as nossas resistências, né? Nós temos as nossas dificuldades. E uma coisa que é bem legal em relação a isso é entender assim, que se a gente não muda as nossas crenças em relação a muitas coisas que estão nos bloqueando, que estão nos prejudicando, o que acontece? Nós estamos praticamente com o destino traçado. É horrível falar isso, né? Essa coisa do destino traçado. Mas quando eu falo de destino traçado, por quê? Porque se hoje você tem essa crença e essa crença não te ajuda, ela é negativa para você, ela te destrói, aí tá. E aí digamos que hoje você tem essa crença. Aí amanhã você também continua com essa crença. Então ela está se fortalecendo. Daqui a 10, 15, 20 anos, você continua com essa crença. Então daqui a 10, 20, 30, 40 anos, a gente já sabe praticamente o que vai acontecer diferente do que tem acontecido na sua vida. Se sua vida tem sido de repente, de dificuldade, de fracasso, se você não está conseguindo ali realizar o que você precisa realizar para você. Então, é nessa hora que a gente sente que realmente a gente precisa, né, Léo, fazer assim a virada. Precisa se atentar para perceber o que está bloqueando a gente, o que a gente pode bloquear, o que mais tem na gente que a gente precisa aí melhorar, quem a gente está sendo, o que a gente pode ser de melhor.
Então, ficar atento aos sinais. Você, essa semana, gravou um vídeo que eu achei muito bacana, muito legal, de você passando no sinal. Conta aí pra galera. Eu achei muito massa aquilo que você falou lá. Não é assim, é que eu estou o tempo todo tentando pegar, estimular a criatividade, né? Que é exatamente o ato de transbordar. A gente tem que estar o tempo todo ligado na essência da gente para que eu transborde de forma natural, né? Aí a gente ia fazer a live, aí eu estava na estrada. Aí tinha lá um radar de trânsito na estrada. Aí eu comecei a pensar, não sei por que razão, eu pensei na live da gente. Aí eu olhei para aquele radar, ó, galera, tu tem que estar com o radar ligado para identificar bloqueio. Muito Então, criativo. assim, você desenvolve a frequência naturalmente. Porque na hora que você começa a transbordar, gente, o rio transborda normalmente. Quando o rio não transborda, ele tá escasso. Isso E é às bíblico. vezes, Isso é bíblico. Olha, a gente fala o tempo todo essa coisa de você passar para o outro, transbordar. O que é isso? O que é transbordar? Exatamente isso, é compartilhar. é. Quando você guarda para você, gente, a gente passa a vida toda aprendendo muita coisa. Mas a gente é acostumado, a gente é treinado a guardar pra gente e não colocar para fora. Porque não é fácil, a gente não recebe esse treinamento de ninguém, ninguém ensina a gente isso. Né? Até a gente vai para a igreja, mas a gente não é treinado, porque tem umas ferramentazinhas, tem umas técnicazinhas para fazer isso. Tem A umas tarefas para fazer generosidade, isso. acho que aí entra o lance da espiritualidade, no sentido da generosidade, de aprender a compartilhar, né? Aprender a... Às vezes você tem uma crença de que você é uma pessoa, por exemplo, eu sou uma pessoa de sucesso, eu sou uma pessoa de sucesso. E você cresce conscientemente, está ali consciente de que você tem uma crença de sucesso. Mas você não sabe por que na vida que está tudo errado, é sempre um insucesso. Você vai, as coisas vão. Chega num ponto que o negócio vai e trava. Sempre vai e trava, nunca vai. Aí você fica, gente, como assim? E às vezes você tem que pensar, parar para pensar, porque será que você até conscientemente acha que você é uma pessoa de sucesso, que você é uma pessoa capaz, mas o negócio não vai. Quando é para ir, parece que, tipo assim, ficou fundo, né? Não foi. Aí você fica frustrado. E a gente tem que começar, quando começa a acontecer essas coisas na vida, a gente tem que parar para entender, porque às vezes o que a gente entende que está consciente para a gente, conscientemente a gente sabe que, olha, eu tenho essa capacidade, eu tenho esse potencial, racionalmente você fala isso, né, Léo? Mas lá dentro, lá no nosso íntimo, será que não tem algo no nosso inconsciente que está bloqueando isso? Porque tem uma treta nisso aí. Você acha, né, conscientemente, você acha, inconscientemente, e aí o sucesso não acontece? Não faz sentido isso, né? Então a gente começa a perceber que aí tem alguma coisa que está bloqueando a gente. Então assim a gente começa a perceber por que eu passo no sinal de trânsito e sempre não presto atenção, estou sempre trazendo multa para mim. Por que isso ou por que aquilo? Então a gente precisa ver, nesse momento, quando a gente percebe essas questões da vida, a gente precisa ver, né, o que está aí pegando que inconscientemente as coisas não estão fluindo conforme a nossa consciência. E aí a gente precisa fazer um alinhamento de ideias, né? Um alinhamento de crenças, de pensamentos. Tentar transformar aquilo que está perturbando, que está trazendo aquela voz, né? Ou aquele aprendizado que você ouviu, quem sabe, do seu pai ou da sua mãe, né? Que você não era capaz, não era bom o suficiente. Aquilo que você interpretou, às vezes você nem ouviu, foi a forma que você entendeu Por também, né? exemplo, vou dar uma crença de criança. Por exemplo, o pai chega para a criança e chega assim: menino, não fala com estranho. Menina, não fala com estranho. Pronto, acabou-se. O pai, naquele momento, menino, não fala com estranho, acabou de instalar um drive e o menino não vai falar. Ele vai ter timidez, provavelmente. Pois é, por uma bobagem, porque não é para falar com estranho. Ou pode ser uma pessoa com dificuldade de ser simpático, empático, né? Ter dificuldades aí de relacionamentos por conta de uma questão. Necessariamente, gente, não vai acontecer isso com todo mundo. É por isso que o poder da palavra, assim como a palavra tem esse poder, né? De repente, bloquear, ela também tem o poder de desbloquear, né, Léo? Porque através da sua palavra, do que você pode falar e transbordar na internet, pode desbloquear alguém que ouve aquilo. É tudo que a pessoa precisa de ouvir para entender o processo dela e começar a se desbloquear. É isso aí, Valderez. Acredito na frequência. Temos que analisar caso a caso. Perfeito, é isso aí, caso a caso, que são situações completamente diferentes, né? Agora, o mais interessante é que você não pode, você provavelmente não vai passar para os outros aquilo que você não vive. Então, você vai passar aquilo da sua forma. Isso que é o bacana na internet, porque as E não é pessoas... mentira. É mentira, é artificial. Se você não, quando você não transborda algo natural,
o artificial não cola, Não fica vai. evidente, não vale, fica evidente que não é, que aquilo ali que não funciona. Então, assim, o bacana é que a gente hoje, né, o Instagram é uma ferramenta sensacional para você transbordar, para você se comunicar, para você aprender. Então, essa parada no Instagram, e você pode fazer tudo isso aí gratuitamente. Você escolhe 2, 3 pessoas realmente que fazem diferença e fica na frequência daquela pessoa. E nós estamos aqui, né, gente? Existem várias formas de fazer isso, é um transbordo, né? Contar essa experiência, tá falando, dividindo, compartilhando. O que você contou aí que aconteceu lá no carro com você é uma experiência simples, né? Mas você já mostrou a frequência que você está. E quando as pessoas falam, poxa, mas eu não consigo fazer isso. Você não consegue fazer isso ainda, porque você talvez não tenha entendido, né? Não tenha percebido o transbordo, não tenha percebido essa mudança, os seus bloqueios e não tenha prestado atenção. Porque tudo é uma questão de gratidão. A gente tem que prestar muita atenção, né? E, ao mesmo tempo, acho que coisa interessante, prestar atenção no que acontece com a gente. Psicologia é minha alegria, é o que eu gosto, é a minha cara, tem a ver comigo. Se tem coisas maravilhosas aqui que pode, de repente, transformar a vida de outras pessoas, ajudar. Se eu me omito a isso, o que eu faço, Léo? Eu tô sendo egoísta, não é? O Léo gravou um vídeo sobre egoísmo. Timidez, ó. Timidez é uma forma de egoísmo. Na hora que você é tímido, que você não vai falar para o mundo, você está sendo egoísta. E eu não gostei de ouvir isso a primeira vez que eu ouvi, não. Quando eu vi que um tímido é egoísta, eu fiquei me sentindo um pouco chateada. Doeu lá dentro, entendeu? Eu falei, gente, mas que absurdo. Além de ser tímido, ainda vai ser egoísta. Mas explica aí, Léo, por que tímido é egoísta? Porque, veja só, na hora que o tímido, primeiro ele é fechado, né? Ele se fecha para o mundo, ele é calado, muito embora o tímido que é calado, né? Se você faz pergunta, ele vai falar, ele vai transbordar. Então, se você tem uma pessoa tímida dentro de casa e você não sabe como é que vai ativar, conversar com ela, faz pergunta. Começa a fazer pergunta que ela fala. Então, assim, acho que durante a infância, principalmente, né? A gente é bloqueado, aí fica com esse processo de timidez, por exemplo. Muitas vezes o pai, como eu falei agora há pouco, o pai chega lá e... Menino, não fala com estranho. E aí você começa com esses pequenos gestos, né, que o pai está protegendo. Aí, na hora de proteger, não está dando a liberdade que precisa para estimular a criatividade. E aí, na hora que você guarda para você... Ele deu o melhor que ele podia dar dentro da concepção do conhecimento dele e do contexto ali do momento. Tem que entender isso, né? E aí, hoje a questão do ressignificação funciona muito fácil para mim, Marcinha. Ressignificar hoje, quando você começa a exercitar isso, por exemplo, perdão, eu não tenho problema nenhum com perdão com ninguém. Né? Mas e é interessante. Quando você começa a fazer esse trabalho, você começa a se desapegar de coisas que te causavam sofrimento, porque você passa a ter uma postura do seguinte, quer saber? Eu preciso, você vai se liberando, à medida que você vai se liberando, você vai exercendo perdão, você vai dando, você vai entendendo que quanto mais você se desapega, quanto mais você fica apegado a coisas, assim, a dores, a sofrimentos, a mágoas e a pessoas, e você começa a entender o seu nível de responsabilidade sobre você também, né, Léo? Por isso mágoa, por exemplo, vê o significado da palavra mágoa. Água. Água. Então, o corpo da gente é todo cheio de água, é todo cheio de fluido. O corpo da gente é uma bomba. E aí você guarda a mágoa, né, coloca peso nas costas e faz a sua má gestão dos fluidos no seu corpo. Isso é fisiológico. Na hora que você mágoa, você está detonando o seu corpo. Ou seja, a mágoa, que é a falta do perdão, você está literalmente acabando com o seu corpo, porque seu corpo é feito de água. E aí você é uma questão puramente mental, né? Tudo bem, tem um processo, né? Tem uma decepção, tem uma frustração, etc. Aí é tua área, psicóloga. Mas aí quando você coloca isso para a fisiologia do corpo, que digamos assim, é o mundo prático, né? Meu mundo, e aí você coloca uma mágoa para dentro de você, pronto, você lascou o seu corpo, né? Eu sou engenheiro. Então, o que é o corpo? É uma bomba, né? É uma bomba, uma caixa d'água que tem que transbordar e uma bomba que está o tempo todo bombeando líquido. Bombeando hormônio, bombeando as coisas. Então, você tem seus impulsos, enfim. Você está ali tendo que
também estimular a fisiologia do corpo. E mágoa, né, como eu falei agora, para não ser repetitivo, né, acaba com a fisiologia do corpo. E a gente não sabe por quê. A gente fica doente, pega doença psicossomática e por aí vai. E aí não entende porque que mágoa detona com o corpo. Estou explicando quimicamente para o engenheiro. E você vai entendendo que é preciso liberar. E também existe o processo de cura, que é isso que você falou, além de liberar, né, que você precisa gastar menos o seu tempo com essa energia negativa, de olhar o negativo também, você começa a ter uma ação positiva. Que qual é a ação positiva? Eu vou lá e vou transbordar para o outro. Porque sempre quando a gente passa por uma situação que deixa a gente bugado, né, que deixa a gente assim impactado, impressionado, chateado, aborrecido, é bom pensar assim, qual a lição que eu tiro disso? Qual é a mensagem que isso quer trazer para a gente? Né? É ouvir a mensagem. Porque às vezes a gente nega também, não quer lidar com o problema, não quer lidar com a dor, não quer lidar com o sofrimento, com aquelas questões que estão dificultando para a gente. Então a gente não ouve as mensagens. Se a gente não ouve as mensagens, a gente não tem compreensão. Se a gente não tem compreensão, a gente não consegue sequer fazer boas escolhas, né? E isso aí é muito legal, porque quando você passa a entender que tudo depende de como você também recebe, de como você vai conduzir, você escolhe fazer o quê? Você já colocou, você já criou um padrão na sua mente. Cara, eu aprendi aqui, deixa. Quando você vê, você já se sente inspirado, você já entendeu como você funciona e como isso é legal e como isso traz transbordo. E você se sente muito feliz, porque você está fazendo o quê? Caramba, eu saquei uma coisa aqui, entendeu? Eu posso não só falar isso para ela, mas eu posso falar isso para o mundo. Eu posso compartilhar isso me deu uma coisa bacana, legal. E você começa, esse potencial criativo começa a crescer, desenvolver quando você se desbloqueia. Acho que eu percebo exatamente isso, né? E o barato de se sentir desbloqueado é isso. Que a pessoa fica assim, ela quase que sai nessa missão de desbloquear os outros, né? Ela fica nesse transbordo, isso é uma coisa maravilhosa. Eu acho que é o melhor que a gente pode ser. É a nossa melhor performance. A gente vê o outro se transformar é um negócio mágico. Dá Na verdade, tesão. assim, É muito bom. Você que no seu dia a dia é isso, né? O consultório é isso. E quando a gente que não está, digamos assim, nessa atividade profissional, que a gente vê o outro transformado, porque ninguém muda ninguém, mas ver o outro transformado é muito bom. Muito gratificante mesmo. E eu penso assim, que quando as pessoas falam, isso não existe, de ficar feliz com a felicidade do outro, né? Eu sempre me calo, porque as pessoas pensam de forma diferente, elas têm desejo, elas têm o direito de falar, né? O direito de falar, todos nós existe. Mas, gente, experimentar, ver alguém feliz. E outra coisa bacana é você se perceber sendo participante dessa bênção, né? Que é um processo, é uma coisa linda, é uma bênção. Você fica assim, nossa, eu fui usada por uma coisa grande, eu fui usada por uma coisa boa. E aí você começa a descobrir o seu lugar no mundo. E começa a perceber que existe muito mais do que uma Márcia que está ali no consultório passando uma técnica, né? Mas é uma Márcia que pode estar passando o quê? Possibilidade de vidas, sabe, de caminho, de apoio, de suporte. Isso é que é o bacana, eu acho que isso é o que é legal. Mas a gente encontra isso em qualquer lugar? Claro que não. Por isso que é importante a gente saber, né, Léo? O que a gente vai ler, o que a gente vai ver. Fala aí um pouquinho sobre isso. Mas assim, eu acho que tem um caminho muito promissor nessa mudança agora. Achei bacana a Silvinha falar, né? Hunters em ação. Achei o máximo aí. Valeu, Silvinha. Silvinha, gratificante da evolução do outro mesmo. Tudo faz mais sentido. Isso mesmo, Silvia. Eu achei bacana ela falando Hunters em ação. É isso aí. Gente, tô tendo gente aqui que já teve. Que delícia! Muita energia e conhecimento nessa live. Vamos ver mais quem. E aí, assim, o que é que eu vejo hoje assim no campo das empresas, né? Assim, então hoje, por exemplo, por que eu estou falando do campo empresarial? Porque as empresas hoje... Opa, caiu o som, foi? Né? Então passa pra gente. Isso é bom que a gente vai aprendendo. Vocês estão me escutando? Tá tudo certo, né? Tá. Tudo bem. Tá. Não, porque eu pensei que tinha travado. Então, vê só. Assim, qual é a grande mudança de chave que está acontecendo agora nessa quarentena, principalmente? Então, uma empresa hoje, né, para ela se comunicar, na verdade, assim,
o processo de comunicação das empresas hoje, na hora que você tem que ir para o mundo se posicionar, você começa a mostrar a essência de quem você é. Então, se as empresas hoje não vão para o Instagram, se as empresas hoje não é mais um